Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Conversa com o Especialista. Hoje falaremos sobre envelhecimento saudável, dicas para envelhecer com saúde, com o Dr. Wellington Alves Epaminondas. Dr. Wellington, ele é mestre em Ciências da Saúde, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, membro internacional da American Society of Andrology e coordenador da Comissão de Residência Médica do Hospital Regional aqui da Asa Norte. Ok? Vamos chamar o Dr. Wellington para a gente conversar com ele. Vamos esperar ele entrar. Hoje eu tenho certeza que vamos ter um grande esclarecimento sobre como envelhecer com saúde. Vamos lá. Aí, Dr. Wellington. Oi, Rafa, Dr. Wellington, tudo bem? tudo jóia? Boa Seja noite. bem-vindo. Seja bem-vindo ao Conversa com o Especialista. É um prazer estar aqui, eu agradeço muito o convite, né, poder contribuir com alguma coisa nessa jornada que você tem desenvolvido aí nessas semanas, nesses meses, né? E para mim realmente é uma satisfação poder contribuir com alguma coisa. Ô, Dr. Wellington, eu estava aqui falando que o senhor é mestre em Ciências da Saúde, é um médico que estuda muito essa parte de andrologia, e eu queria que você, dentro desse todo estudo, dentro dessa sua prática, eu queria que você fizesse um breve comentário sobre o envelhecimento. O que na sua visão, é envelhecer de forma saudável? Então, o envelhecimento é uma realidade, né? Ah, muito tem se estudado, muito tem se investido em pesquisa para se entender como é que ocorre esse processo os fatos e os dados são muitos, são inúmeros, né? Então é uma tendência mundial, a gente tem observado um aumento na expectativa de vida, especialmente em países desenvolvidos e nas chamadas zonas azuis do planeta, que são zonas onde a longevidade é maior, mas é um fenômeno global, né? No nosso país, apesar de todas as dificuldades, também tem sido observado um aumento na expectativa de vida, e a colocação que eu faço é que o processo de envelhecimento ele pode ser de uma forma mais saudável e mais fisiológica, né? A gente pode envelhecer tomando algumas medidas para reduzir o risco de doenças crônicas, né? O que acontece é que muitos estão num caminho em que só estão aumentando esses riscos, né? Então, eu acho que esse é o alerta que a gente precisa fazer e dar quando, né, possível, dar um norte para alguns pacientes seguirem, porque eu acho que traz uma série de benefícios. Existem várias teorias, né, que tentam explicar o processo de envelhecimento. Algumas são as mais aceitas, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi um artigo que foi publicado em 2015 na Circulation, que é uma revista renomada dentro da cardiologia, e o achado deles, importante, foi que ocorreu um aumento significativo, estatisticamente significativo, da prevalência de infarto em pacientes mais jovens, já a partir da década dos 40 anos de idade. E isso me chamou muita atenção na época, foi um artigo de impacto, ele fez um levantamento de mais de 20 anos, tá? Desde 1990 até 2012, 2013, e ele constatou essa elevação significativa. Então isso aí, algo que eu já tinha um protocolo montado, mas isso daí me chamou muita atenção para essa questão do risco cardiovascular, né? Uhum. Posso
citar aqui algumas teorias, né, do envelhecimento, né, já que a gente está falando, esse é o nosso grande tópico. Nós temos a teoria mitocondrial, né, que fala a respeito do envelhecimento mitocondrial, né, as mitocôndrias são consideradas as usinas de energia, são as organelas responsáveis pela fosforilação oxidativa, pela respiração celular, produção de ATP, e a gente sabe que à medida que as células vão entrando em senescência, você vai tendo uma redução do nível de mitocôndrias, e isso está relacionado com o processo de envelhecimento, e vários estudos focaram, né, em formas de você tentar manter uma saúde mitocondrial e até, quem sabe, aumentar o número das mitocôndrias nas células, né? Então essa é uma teoria muito, muito aceita, né, muito estudada. A teoria nutricional parece ser uma coisa óbvia, né, mas eu acho que é o calcanhar de Aquiles de grande parte da população, né? Parece óbvio que você ter uma dieta equilibrada é fundamental para a sua saúde, né? Mas não é o que a gente vê na prática, né? Grande parte das pessoas, né, da população em geral, não dá a devida atenção para a alimentação, né? Eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter mais cuidado é o que você está ingerindo, você está colocando dentro do seu organismo, né? Então eu acho que um mínimo de cuidados e alguns pontos a gente tem que observar. Algumas coisas não são negociáveis. Você vai ingerir, você vai desencadear uma resposta ali, né? E isso ao longo dos anos é responsável pelo desenvolvimento de grande quantidade de doenças crônicas. Dentro disso aí entra aquela questão, né, da live que vocês fizeram semana passada, que foi ótima, foi excelente, com a Priscila, né, falando sobre o jejum intermitente, né? Começou-se a estudar isso com a restrição calórica, né? A restrição calórica ela veio antes do jejum intermitente, há vários anos atrás, e viu-se que uma das primeiras coisas que foi comprovada cientificamente foi que quanto mais você come, mais cedo você morre. Isso foi uma das primeiras conclusões, né? Então, daí partiu-se toda essa gama de estudos aí para avaliar a questão da alimentação, e depois chegou-se na teoria da restrição calórica, que você, reduzindo a restrição, a ingesta de calorias, você consegue, teoricamente, você ativa um gene na célula que você faz com que a mitocôndria dure mais, né? E aí daí partiram-se outros estudos. A teoria genética, né? Hoje nós vemos uma quantidade de doenças crônicas muito grande, né? Quando se fala em teoria genética, a gente pensa logo em câncer, mas existe um histórico familiar de hiperplasia prostática, você tem um risco mais aumentado se você tiver familiares, muito se fala em diabetes, né? Agora, doença coronariana. Agora, sabe-se hoje que cerca de 70% dos fatores não são mais genéticos, são ambientais, são estilo de vida. E semana passada eu já li um artigo que falou que não, que era 90%. 10% é genético, 5 a 10%. Então é claro que a gente está falando de adultos, não estamos falando, nos referindo às neoplasias que ocorrem na infância e que tem um peso, né, um caráter genético muito maior. E sabe-se também, dentro da teoria genética, algo que é um pouco mais recente, é a epigenética, né? O que você pode fazer, que ações você pode ter, né, de influências externas que vão influenciar na manifestação de alguma característica de um gene, na ativação ou inativação de um gene. Então isso foi chamado de epigenética, né? E você consegue controlar essa expressão gênica de acordo com o que você come, de acordo com como é o seu dia a dia, seu sono. Então existem vários fatores que influenciam isso. Uma que eu gosto também de estudar bastante, que eu fiquei super satisfeito quando você me mostrou que estava lendo o livro da Elizabeth, da doutora Elizabeth Blackburn, né?
é a teoria da telomerase, né, da senescência celular, né? Então, para quem não conhece, eu aconselho ler sobre, né, porque é algo, hoje a gente já está ensinando no segundo ano da faculdade de medicina, tá aí, é esse daí. A Elizabeth Blackburn, ela foi vencedora do Prêmio Nobel de Medicina em 2009, com a pesquisa dela sobre os telômeros, né? Inclusive eu tenho um amigo, um grande amigo que trabalha no hospital dela e já me mandou uma fotinha do prêmio dela lá. Então, os telômeros são a extremidade do cromossomo, né, dos cromossomos. Nós temos 46 cromossomos no núcleo de cada célula. Os cromossomos são nosso DNA. Então pensa no telômero como uma pontinha, como se fosse um cadastro de tênis. Essa é uma analogia que eu li uma vez e que fica muito simples de entender. Quando uma célula se divide, o telômero encurta. Ele encurta um pouquinho. A cada divisão, a cada ciclo de divisão celular. Com esse encurtamento, chega um ponto em que esse encurtamento chega próximo da cadeia de DNA e a célula entra em apoptose, que é a morte celular programada, para não dar desenvolvimento a uma célula defeituosa. E descobriu-se que se os telômeros se mantiverem por mais tempo, né, o comprimento dele, a célula dura mais, né? Então pensou-se, olha, se a célula vai durar mais, o indivíduo deveria durar mais. Então, essa pesquisa começou há décadas atrás, e em 2009 a gente teve o Prêmio Nobel com a Elizabeth Blackburn. Então, é algo que eu acho muito interessante de se estudar, e existem algumas relações com essa parte de envelhecimento, inclusive até com fertilidade. E para terminar, eu acho que para a última teoria que a gente acaba estudando mais, é a teoria hormonal, né, que aí está linkado com outros temas aí que a gente deve abordar, mas que é a capacidade que os hormônios têm de manter as atividades metabólicas, né? E à medida que nós envelhecemos, nós vamos tendo uma redução na produção e na ação de alguns hormônios, e isso leva a alguns efeitos biológicos, né? Isso é fácil de entender quando a gente lembra da menopausa, né, e da andropausa, né? São as duas clínicas, né, das quedas hormonais que a gente tem com o processo de envelhecimento. Que a gente até vai ter o privilégio de ter você aqui no dia 28/10, a gente falando, né, sobre andropausa e menopausa, os mitos e verdades sobre eles, né? Isso aí, vamos aprofundar um pouquinho. Muito bom. Eu vi aqui que você falou a gente tem a teoria mitocondrial, nutricional, genética, estilo de vida, que eu fiquei surpreso, juro que eu fiquei surpreso, que até onde eu estava sabendo era os 70%, você trouxe essa novidade aí dos 90%. Da parte hormonal e metabólica, né? Dentro dessas teorias, você acha que alguma delas pode ter uma influência maior? Assim, você já falou que o estilo de vida é 90%, mas eu estou falando assim, quando a gente fala em estilo de vida, o estilo de vida ele tem a influência sobre a parte hormonal, sobre a telomerase, sobre todos esses aspectos. O que você daria de dica para a gente? Que nem você falou, as pessoas não se alimentam bem, né? As pessoas não... O que você dá de dica para a gente se manter realmente saudável? Porque cada vez mais as pessoas estão, sim, durando mais tempo, mas nem tanto com qualidade, né? Exato. Eu acho que quando as teorias, para explicar o processo de envelhecimento, as teorias se complementam, certo? Eu diria que todas essas teorias têm embasamento científico e elas se complementam. Eu diria que não há como você ter um processo, e isso eu falo muito com meus pacientes, né? Eu tenho um acompanhamento bem próximo desses meus pacientes que fazem esse acompanhamento comigo, e eu pego no pé mesmo, sabe? Assim, de uma forma bem aberta, bem franca, bem honesta. Eu não vejo como uma pessoa envelhecer com saúde sem uma alimentação adequada, tá? Cuidados com a alimentação,
sem atividade física, certo? É um outro pilar para você ter um envelhecimento saudável. Você quer envelhecer fazendo atividade ou você quer envelhecer com déficits motores, déficits constitucionais, sarcopenia, osteopenia, né? E o estilo de vida, a forma como você dá importância a, você vai, o que eu falo, vamos gastar cortisol, né, o hormônio do estresse, vamos com problemas de verdade, né? A forma como você avalia, como você recebe os estresses que nós estamos submetidos no dia a dia, faz diferença. Tem pessoas que sabem lidar muito bem com isso, vivem sob um nível de estresse elevado, mas sabem lidar. A maioria não. E um equilíbrio, eu diria que um equilíbrio hormonal é fundamental, tá? Para você ter um processo de envelhecimento adequado. Eu digo um equilíbrio hormonal a partir dos 35, 40 anos em diante, mas esse equilíbrio hormonal ele é muito importante desde a tenra idade, desde a infância. Hoje, vários artigos mostram crianças obesas, crianças com aterosclerose, crianças com diabetes tipo 2, que tiveram que até desenvolver uma classe específica lá, porque não é para uma criança de 10, 12 anos ser diabética do tipo 2, que é por conta da má alimentação, né? Então, eu falo, a culpa é dos pais, né? Com os meus pacientes, a gente tem uma relação bem próxima e eu tenho essa abertura para falar, e eu aconselho às vezes isso. Então, eu acho que a alimentação ela precisa de um cuidado maior, de uma observação maior. Claro, quem é que não gosta de comer alimentos gostosos, né, que o paladar, fazem bem para o paladar? Mas ele não pode ser sua rotina. Então você tem que ter uma rotina para você poder sair, se estiver bem, né? Eu já conversei com você uma vez sobre dieta anti-inflamatória, né? Eu acho que assim, a dieta anti-inflamatória, para quem não conhece, é uma dieta que assim, ela foi desenvolvida justamente para tentar equilibrar os níveis de insulina e glucagon, que são os hormônios que fazem o balanço, né, dos nossos níveis de glicêmicos, né? Então você pode estar com uma glicose normal às custas de um esforço muito grande do seu pâncreas produzindo insulina para te manter com aquela glicose, porque a carga de glicose que você está ingerindo está muito alta, né? Isso vai ter repercussões lá na frente. Então, a dieta anti-inflamatória foi desenvolvida pelo professor Barry Sears, né? É um PhD norte-americano, ele estuda isso há décadas, se eu não me engano, ele tem uns 13 livros, tá? Depois eu vou até mostrar um que eu tenho, um dos primeiros aqui, um primeiro livro dele, que tem até tradução nacional, tá? E ela baseia-se no seguinte, em cada refeição você tem que ter um equilíbrio na quantidade de calorias que você ingere provenientes de gordura, carboidrato e proteína. E ela não é uma dieta low carb, não. 40% das calorias devem vir de carboidrato. Então não é low carb, 40%. 30% de gordura e 30% de proteína. A diferença é qual a origem desse carboidrato que você está ingerindo, né? O momento, né? Então o carboidrato ele deve ser de baixo índice glicêmico, né? Um carboidrato complexo. Você pode comer uma batata frita ou você pode comer uma berinjela, né? Carboidrato, né? Então faz diferença isso. Eu acho que isso no longo prazo, né, faz uma grande diferença. Aqui em Brasília eu oriento esse tipo, eu sou formado, né, nesse tipo de nutrição com o próprio Barry Sears, e a gente tem um grupo de nutricionistas aqui em Brasília que trabalha especificamente com esse tipo de dieta também. Eu acho muito interessante. Voltamos para aquela tríade que sempre é falada, né? Que a maioria das pessoas sabe, que nem você falou, aquela tríade de exercício, sono e boa alimentação, né? Sim, sim. O sono eu conversei isso hoje com um paciente meu. O sono é uma dos
das coisas mais difíceis da gente conseguir regular né, no paciente, no adulto, que não tem ainda, que não tinha uma rotina de sono adequada por muitos anos, né? Então é bem difícil fazer isso sem lançar mão de medicamentos indutores de sono, né, de drogas, né? Mas assim, a gente sabe que até a alimentação pode influenciar em como vai ser o seu início do sono, em como vai ser a sua noite de sono, né? Tem bastante coisa a respeito disso. Então, sono é fundamental, principalmente depois dos 40. A gente tem que dormir, senão o dia seguinte é diferente, é diferente. Já cobra uma taxa maior, né? Ah, vai ficando cada vez maior. A gente teve um dos nossos convidados aqui do Conversa com Especialista, o Pet, que ele falou assim, né, que quando a gente é novo, a gente parece que gasta todo o nitrogênio, né, aquele combustível extra, aquele turbo. Chega nos 40, quando a gente sai uma noite e vai para uma balada mesmo, acabou, né? Você fica quase uma semana para recuperar daquele estresse de não ter dormido uma noite legal, né? E aí você imagina as Exatamente. pessoas que realmente não, igual você falou, tem gente que tem dificuldade. Eu, graças a Deus, eu sou daquele que bate na cama e dorme mesmo. Mas tem gente que tem essa dificuldade, né? Que fica rolando e fica várias vezes com muita Rafa, dificuldade. saiu um estudo, acho que foi ano passado, que falou que 75% da população brasileira tem um sono inadequado. Tá? É muita coisa, né? É muito. Né? E realmente é um fator difícil de você corrigir, mas que com algumas medidas e com persistência você consegue melhorar bastante o padrão de sono. É uma das coisas que a gente até teve uma live aqui com o Pedro Lobo e a gente teve outros convidados que a gente até falou um pouco sobre o efeito, né, daquela respiração da meditação, do trazer ao movimento, ao momento consciente para melhorar os níveis mesmo, dar uma regulada no sono através da indução de sistema simpático e parasimpático, sistema autonômico pela respiração, né? Que a gente vê grandes resultados também. Né? Uhum. Você falou da parte medicamentosa, tem gente realmente que só com medicamento vai conseguir. E tem outras que a gente consegue até dar uma melhorada no sono através desse balanceamento simpático-parasimpático, né? Exato, exato. Eu acho que a droga, a medicação, ela é a última cartada, né? Aquela que você vai utilizar como uma última medida, né? Alguns já chegam fazendo uso de medicamentos cronicamente, né? Para indutores de sono. Mas atividade física vai influenciar também nisso, né? Também o seu nível de atividade física, então ficar parado não tem como, não é compatível, né, com esse processo, então o sono é algo que né, eu mesmo travo uma batalha contínua para sempre tentar manter, né, a gente tem que estar sempre atento a esses fatores, e é um ponto também que eu procuro observar com os pacientes. Teve uma pergunta aqui um pouco mais acima, eu deixei passar porque a gente estava conversando e eu vi que teve uma pessoa que colocou assim, e o café? Porque tem gente que fala que o café é o grande vilão, né? Eu tenho um cunhado mesmo que se ele tomar café a partir das 4 horas da tarde, ele falou que já vai embora o sono dele, né? Então, assim, eu posso tomar café agora, meia-noite, 11 horas da noite, que eu não vou ter nenhuma interferência. Essa interferência, a gente sabe que a interferência da ativação existe, mas será que é tão forte assim? Na sua opinião, é tão forte assim para esse processo? A gente não veio falar sobre sono, né? Mas assim, acaba que todo mundo pergunta por um dos fatores que a gente sabe que é uma coisa que atrapalha o dia a dia e proporciona um envelhecimento precoce, né? Quem não consegue dormir direito. Café é algo que eu adoro, né? Eu adoro café. Agora, atualmente eu tomo café uma vez no dia. Tá? Existem dois tipos de metabolizadores de café. Né? São trabalhos, inclusive,
em mapeamento genético, tem um papel cromossômico aí, sabe? Um gene. Tem pessoas que são os metabolizadores rápidos e os lentos. Então, por exemplo, se eu tomar café agora, eu vou ter o sono prejudicado, eu vou ficar mais aceso, eu vou ficar com mais energia, eu tenho essa resposta metabólica do café, diferentemente de você, que acabou de dizer que se pode tomar agora, pode deitar e dormir, que não tem diferença. Então, descobriu-se que parece que as pessoas que têm esse metabolismo de você tomar o café e ficar elétrico, ficar mais agitado, isso parece ser mais negativo no médio e longo prazo, porque parece que algumas evidências sugeriram até uma relação com maior risco cardíaco, né? Então, recomenda-se principalmente para essas pessoas que façam restrição na ingesta de café. E não é só café, é cafeína, né? Lembrar que a cafeína não está só no café, né? Está em vários chás, né? Chá verde, chá preto, chá de, se não me engano, até o chá de hibisco, parece que tem um pouquinho, não tenho certeza, mas nos chás que contém cafeína, tá? Você também tem que maneirar. Não, eu gostei assim, para mim eu fiquei muito surpreso com essa informação que você trouxe dos 90% do estilo de vida. Mexeu mesmo Uhum. comigo, porque a gente vê hoje a população muito se colocando como vítima, né? Não, eu sou assim, eu envelheço mais rápido, eu tenho um problema tal por causa da minha genética. Isso faz com que caia por terra, né? Até o próprio dizer, não, meu envelhecimento é rápido porque na minha família todo mundo morre cedo, morre de ataque cardíaco, morre de. E aí É. meio que cai por terra isso, né? Essa teoria do envelhecimento genético, igual você falou, se 90% é estilo de vida, a gente deixa para a genética aí, propriamente dita, uns 10%. A gente está falando isso referente a pessoas adultas, né, acima de 40 anos de idade, com processo de envelhecimento. Então, é um público específico que a gente está dizendo. Esse dado de 90% também me chamou a atenção, né? Eu li isso semana passada. Mas o que as pessoas precisam entender é que o principal é isso. Pode ser 70, pode ser 80, pode ser 90, mas é o principal, né? Então, a gente tem que ter alguns cuidados, né, com a alimentação, com grau de estresse, com lazer, né, com o estilo de vida, trabalho, né? Também outra pesquisa saiu que só 25% dos brasileiros trabalham. Desculpe, o dado foi o inverso. 75% trabalham exclusivamente pelo salário. Esse é o único objetivo. Então, você trabalhar naquilo que gosta, né? Então, tem vários fatores que estão relacionados com o estilo de vida, né? O que é estilo de vida? Mas eu diria que atividade física e alimentação são dever de casa. O paciente que vai, me procura no consultório, fala, o seu dever de casa é seu, né? Alimentação e atividade física, eu vou te dar os caminhos, mas você tem que fazer. A parte médica é comigo, né? Mas eu acho que cada um tem que ter a sua, puxar para si a responsabilidade e não se esconder atrás da genética, né? Ah, meu pai é diabético. Você é diabético, mas não é por culpa do seu pai, é culpa sua. Estamos falando de diabetes tipo 2, né? Que é o grande vilão aí. Mas a minha opinião é essa. Eu converso com pacientes, eles não ficam chateados, não. Depois eles até agradecem. Não, eu tenho a mesma visão que você, e acaba que os pacientes que eu também falo isso, que eles têm que ter uma autorresponsabilidade, né? Eu brinco muito Exato. que eu sou fisioterapeuta, eu sou educador físico, e lá na nossa academia terapêutica, eu falo, cara, o nosso trabalho é o mais fácil, que a gente vai influenciar sobre você uns 30%. A gente só tem que te direcionar. O resto tudo é você, cara. Se você não É, estiver se alimentando direito, o processo inflamatório vai continuar. Se você não estiver dormindo. Então, assim, a gente, como você, a gente joga muito para o paciente mesmo. Hoje as pessoas estão muito naquele piloto automático e querendo responsabilizar alguém sobre algo ou algo, né? Uma responsabilidade exato. externa.
E a gente vê, Exato. independente da conversa, que é cada vez mais dentro da gente mesmo, é uma responsabilidade nossa, né, de cada um. Quando você entende a importância, então, assim, eu costumo dizer que eu não perco tempo, eu gasto bastante tempo com os pacientes explicando algumas, alguns pontos que eu acho fundamentais que ele precisa entender para que ele tenha uma aderência, né? Ele precisa entender por que ele tem que ter aquele cuidado na hora de fazer aquela alimentação, por que é tão importante. Atividade física é prescrição médica para quem tem osteoporose, osteopenia, sarcopenia, né, que hoje a gente está vendo, né, com o envelhecimento e a queda dos hormônios androgênicos, uma das manifestações clínicas é a sarcopenia, você vai perdendo a massa muscular, né? Então, à medida que a gente envelhece, a gente vai tendo uma tendência a perder massa muscular e aumentar a massa gorda. Então, você precisa estar naquela luta constante para tentar manter sua capacidade anabólica maior do que a catabólica, né? Então, isso envolve um grau de entendimento do paciente que vai muito além do que eu fazer uma prescrição médica, né? Doutor Wellington, e o senhor me falaria assim, o senhor falou aí, né, a partir dos 40 anos, 35, eu tô com 42. Eu gosto de fazer as perguntas, eu adoro essas conversas com especialista, que eu acho que eu aprendo mais do que todo mundo, assim, né? Mas o conselho que você dá, então, a gente vai falar sobre ainda mitos e verdades sobre andropausa e menopausa, mas é realmente começar um acompanhamento médico, principalmente, porque homem normalmente parece que não tem hormônio, né? Porque as mulheres se preocupam desde sempre com hormônio, né? Ah, por causa da menstruação, porque como tá, elas sempre procuram. E homem é uma coisa meio alheia. Nós homens, você recomenda a gente começar uma conduta de reconhecimento, de análise dos hormônios, de um trabalho, vamos colocar, preventivo, não sei nem se é muito preventivo, mas é mais informativo para você saber como você está, a partir de quantos anos, para cuidar dessa nossa velhice que vai chegar para todos nós, né? Claro. Olha, eu procuro trabalhar com alguns dados, né? O que a gente, como eu falei, naquele artigo de 2015, mostrou que a partir dos 40, a gente entra na zona de risco de infarto. 40. E a gente vê, infelizmente, conheço vários casos de pessoas que na década dos 40 tiveram um evento cardíaco maior, né? Então, a gente sabe que também a idade cronológica ela já foi também muito questionada, né? Quando a gente fala em níveis hormonais, a gente tem observado que as gerações mais novas têm tido mais alterações do que as gerações antigas. Então, provavelmente, na geração do seu avô e até do seu pai, eles tiveram uma saúde hormonal melhor do que a nossa, por uma série de fatores ambientais, certo? Principalmente ambientais. A gente sabe que a andrologia ela é uma área que eu sempre me dediquei, que eu não canso de estudar isso, porque é muita coisa nova que surge, mas a gente pode atuar em qualquer fase do envelhecimento do homem, né? Quando a gente fala especificamente em andrologia. Quando a gente pensa em DAEM, que é o déficit androgênico do envelhecimento masculino, conhecido popularmente como andropausa, não existe uma idade X que a pessoa vai desenvolver andropausa. A andropausa ela é a queda dos hormônios androgênicos, que no caso o principal é a testosterona, né? Eu sugiro, se a pessoa é uma pessoa saudável, se ela pratica atividade física, o exercício resistido, né, ele é o principal estímulo para você manter os níveis de hormônios anabólicos satisfatórios, né? Então, eu diria que se a pessoa tem um cuidado
grande com a sua saúde, a partir dos 40 anos é interessante ela fazer uma avaliação, né? Mesmo antes, né? Mesmo antes, porque o homem realmente não tem essa cultura de ir preventivamente no médico, né? Eu costumo dizer para os pacientes que você não vai ao médico só quando você está doente. A gente precisa acostumar a ir ao médico para continuar saudável, para não ficar doente. Então, existem alguns pulos do gato, caminhos das pedras, que a gente pode ensinar para o paciente e recomendar que ele siga aquilo antes de desenvolver os problemas. Então, não adianta o paciente chegar comigo aos 65, 70 anos de idade e falar, doutor Hélio, agora eu quero fazer um programa para tentar reduzir meu risco de câncer, de próstata, de intestino, seja do que for, ou tentar ter um envelhecimento saudável. Tá, mas o que você fez até hoje? A gente começa a envelhecer a partir da concepção, né? Então, eu diria que nós temos que ter um... Eu comecei a aplicar isso tudo em mim mesmo, sei lá, aos 35, que eu comecei a 34, a ter mais cuidado. Muitas das coisas que eu estudei no envelhecimento foi inicialmente para mim, né? Então, e a gente tem visto pessoas com 30 e poucos anos de idade, mais velhos que pessoas de 40, 50. Eu já atendi pacientes de 32 anos de idade com fatores de risco cardíaco, assim, eu recomendar, olha, você vai sair daqui e marcar uma consulta com um cardiologista, porque eu estou com medo de você ter um evento cardiovascular, né? Antes dos 40. Então, eu acho que não tem uma idade X, mas eu diria que acenda a luz amarela a partir dos seus 35, 40 anos de idade, né? Porque quando eu me formei, há 20 anos, a gente não infartava com 40. Seria um absurdo dizer isso na época. Você entrava no risco do infarto depois dos 60, 65 anos de idade. Então, hoje, né, são os 40. Então, eu acho que a gente tem que começar a se preocupar mais cedo. Um pouquinho. Eu te perguntei isso porque, por exemplo, igual você falou, eventos, né? Eu sempre fui um cara saudável e tive um AVC com 40 anos. Eu, assim, nunca imaginava. E também eu não andava com pessoas que tinham. Depois que você tem, eu tive meu AVC, né? Tem 2 anos. Depois que você tem, eu fui no Sara Kubitschek, fui em altos hospitais, a gente começou a estudar o porquê. E aí você vê que é muito mais comum do que a gente imagina, quem nunca está ligado nisso. E a gente tem muita, eu perguntei isso para você, porque tem muita divulgação de exame de próstata, né, que a gente até brinca, o exame de próstata, chegou aos 40 anos, tem que fazer, não sei o quê. Então criou-se, dentro desse universo masculino, que é de pouca procura ao médico, algumas coisas que acaba que os homens se preocupam um pouco mais. Quando se fala em câncer, né, é um nome que impacta, né? E a gente não vê a mesma coisa acontecendo de, não, eu fiz 40 anos, eu estou com 35, né? É uma coisa que é legal de ser mais difundido, porque a gente, como eu falei, os homens não têm essa tendência a procurar médicos, mas se de repente começasse uma conversa sobre, cara, você quer envelhecer bem, você quer... Leva para qualquer aspecto, né? Porque o homem é muito... Mas levar para o aspecto de mostrar, ó, você quer estar ativo, você quer estar bem, cara, começa a fazer uns exames, começa porque a maioria, é o que você falou mesmo, eu mesmo sou da área de saúde e eu pouco procuro. Porque uma alimentação mais saudável, um sono bom, acaba que a gente não procura, mas todo mundo vai ter uma desculpa de, não procuro médico. Por isso que eu perguntei mais ou menos quando, porque o da próstata a gente já sabe, 40 anos mais ou menos. Então, 35, 40 anos já seria legal procurar. Nesse sentido, com essa ideia de prevenção, certo? Eu acho que o benefício que nós temos é muito maior se você prevenir do que você remediar, você tratar uma doença, né? Então, se a pessoa tem esses cuidados e ela leva isso, né, e isso a gente começa em casa aqui, a gente ensina desde para os filhos
mais jovens mesmo, quando eles começam a ter um entendimento, você já começa a ensinar isso, se você cria uma cultura disso, é mais fácil dessa pessoa ter um envelhecimento saudável. Então, agora existem fatores familiares, existem fatores de risco, né? Por exemplo, o AVC em pacientes jovens pode ocorrer, dissecção de carótida, né? Tem casos aqui, pessoas jovens, atletas, fazendo atividade em determinado momento, quando está um calor aqui, o clima é muito seco, existem alguns fatores que podem predispor a uma dissecção de carótida e fazer um AVC, né? Já vi alguns casos disso acontecer, inclusive com médicos, né? Então, a gente sabe que existem esses fatores pessoais, né, que a pessoa pode, né, apresentar, mas aqueles que a gente consegue ter alguma influência, eu acho que à luz do conhecimento que a gente tem hoje, não tem justificativa para você não buscar isso, sabe? E deixa eu te perguntar outra coisa. Você falou que tem um programa de envelhecimento, né? Que você faz o Aham. acompanhamento. A pessoa acha esse programa onde, como? Porque as pessoas cada vez estão querendo se cuidar. Eu, por exemplo, eu divulgo lá muito o nosso trabalho, que é para pessoas mais velhas, uma atividade física e uma reabilitação para pessoas principalmente mais velhas. Mas onde que as pessoas Uhum. encontram? E, por exemplo, quando a gente vai procurar, a gente procura um andrologista. Qual é a especialidade médica que a gente tem que procurar quando a gente quer tomar esses cuidados que você está falando para a gente? Então, quando a gente fala em andrologia, a andrologia é uma coisa bem restrita à saúde do homem, né? E é o que a gente se aprofundou desde o início. Recentemente, agora eu posso divulgar os dados de uma pesquisa que a gente fez, um levantamento aqui no DF, que mostrou a relação do envelhecimento já a partir dos 40 anos de idade, uma alta prevalência de pacientes com disfunções sexuais, né? E isso a gente sabe hoje que está relacionado também com o aumento do risco cardíaco. Quando eu montei esse programa de envelhecimento saudável, na verdade, mas o que um urologista, né, vai saber de envelhecimento saudável? Primeiro, assim, a gente trabalha estudando urologia, que é a saúde do homem ao longo do seu envelhecimento. E inicialmente, eu só sempre, né, dentro da andrologia, a gente trabalha com o público masculino. E muitas vezes, assim, repetidamente, eu começava a tratar um paciente e primeiro eu via que só a reposição de testosterona, nos casos de hipogonadismo, de andropausa, ela dá uma resposta importante para o paciente, eu acho que é o que mais chama atenção, né, para o paciente, para a parte física e para a parte mental e também para os outros efeitos metabólicos benéficos que a gente precisa de testosterona para viver, né? Porém, existem outros fatores, não é só a testosterona. Foi quando eu ampliei meu leque e fui estudar outras coisas, fazer outros tipos de pós-graduação, estudar fisiologia, estudar nutrição. O médico, via de regra, ele não aprende nutrição na faculdade, né? A gente não aprende. Interpretação laboratorial, fazer o ajuste fino. Então, eu consegui melhorar e dar uma resposta muito melhor para os meus pacientes. E as esposas sempre reclamavam: doutor, mas você só atende o meu marido, você não vai me atender, não? Isso começou até que chegou uma hora que eu falei: não, eu tenho que fazer alguma coisa. E a gente sabe que nós somos eu sou membro de uma sociedade que eu até gostaria de divulgar aqui, né? Chama-se Androgen Society, que é uma sociedade que foi fundada especificamente para estudar e se aprofundar muito na terapia de reposição de testosterona, certo? Em homens e mulheres. É uma sociedade internacional, ela não é americana nem europeia, ela é internacional. E o presidente hoje, o atual presidente, é o Dr. Abraham Morgenthaler, que é o chefe da andrologia de Harvard, né? Então, ele é uma sumidade no assunto. Nos Estados Unidos ele é conhecido como Dr. T, né? Doutor Testosterona, ele tem livros sobre testosterona, e ele realmente é um cara que a gente acompanha há muito tempo, já discuti casos de pacientes meus com ele.
Então, ele é excelente. Né? Então, essa sociedade, ela preconiza a reposição de testosterona em homens e mulheres. Né? A mulher também precisa de testosterona, tanto quanto o homem. O homem também precisa ter estradiol, em proporções e níveis diferentes das mulheres. Né? Mas homens e mulheres, nós precisamos de hormônios, nós precisamos de nutrientes, então a gente procura fazer um acompanhamento muito individualizado, né, de cada pessoa, com uma abordagem bem específica para cada caso, quando se há indicação, né, de fazer alguma abordagem terapêutica, doses individualizadas para aquela pessoa, tudo calculado, sabe? E não abro mão de fazer todos os preventivos que fazem parte do processo. Então, determinada idade. Então, você falou câncer de próstata. Atualmente, existe uma pequena variação aí no consenso de quando começar a investigar, mas, via de regra, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda a partir dos 50 anos de idade, se você não tem fator de risco. Se você tem história familiar de câncer de próstata, você precisa começar antes, os 45 anos de idade. Mas está aí também o câncer de intestino, né, que tem aumentado de forma assustadora no Brasil, que também tem como fazer um rastreio, tireoide, a própria doença cardiovascular, que eu pesquiso em todos os pacientes a partir dos 40 anos de idade. Então, é um cuidado, é um programa que a gente faz uma avaliação mais individualizada, né, com cuidado maior com a saúde do paciente, tomando as medidas com reposição hormonal, quando indicado, a orientação nutricional, né, para cada um. Isso eu faço no meu consultório, né, lá você conhece o pessoal, a equipe nossa lá na Nutrimed, a clínica onde eu trabalho essa parte de andrologia e envelhecimento saudável, e eu tenho também a felicidade de dizer que eu tive, baseado nessa pesquisa que eu fiz nos últimos 3 anos, ano passado eu apresentei isso na Secretaria de Saúde e eu consegui criar um serviço de andrologia na rede pública e que a gente está ansioso para inaugurar, né? Eu procurei tentar fazer a coisa o mais, dadas as devidas proporções e as limitações que nós temos no serviço público, mas eu procurei montar uma formatação para se aproximar ao máximo do que eu tenho no meu consultório. Então eu tenho um nutricionista na equipe, eu faço a parte de andrologia, para pacientes com diabetes a gente tem um endócrino para olhar. Então a pandemia veio postergar essa inauguração, isso tudo, mas isso aí eu fico muito feliz de dizer que a gente espera que no futuro próximo a gente consiga fazer essa inauguração aí no SUS. Nossa, muito legal, muito legal. Que é igual a gente estava falando, né? A gente vê sempre as mulheres com as ginecologistas, né? E os homens não têm um local, assim, se a gente fosse... Pelo menos a gente não sabia que tinha, né? E saber que isso vai ser ainda disponibilizado na rede pública, isso é bem bacana. Isso é muito satisfeito. Eu fico muito satisfeito desse resultado, porque é uma coisa de anos e anos de trabalho, você sensibilizar as pessoas. Eu fui no Ministério da Saúde, participei de várias reuniões de grupo de saúde do homem, e consegui, depois de levantar os dados e mostrar o tamanho do problema, chamar a atenção, sabe? Então, eu acho que vai ser muito bom aí para a população do DF, e enquanto não, né, mas assim, a gente vai fazer, dadas as devidas proporções, mas eu acho que a gente vai conseguir dar uma atenção melhor para a saúde do homem, né, que ela vinha meio em segundo plano. Saúde da mulher tem vários programas, várias ações, várias campanhas. A gente está chegando agora em novembro, é o Novembro Azul, né, foi um dos primeiros meses a ter cor, né, que foi cunhado o dia 17 de novembro, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, né? Então, no mês de novembro, então, ganhou essa denominação de Novembro Azul, por conta disso. Mas a gente vai abordar, nesse mês de novembro, eu vou estar fazendo algumas campanhas mais intensivas, alguns posts, publicações, né?
para a gente tentar falar da saúde do homem como o tema principal, não só a prevenção de câncer de próstata. E essas postagens que você vai fazer no seu Instagram mesmo, pessoal, desse Dr. Wellington que apareceu aqui pra gente? Isso, a gente tem um Instagram, né, o Dr. Wellington Andrologia, e tem no site, né, o meu site é drwellingtonandrologia.com.br, o site da Nutrimed. Vi hoje uma reportagenzinha, uma matéria no site do Hospital Home, né, eu coordeno a urologia à parte, eu sou cirurgião, né, então eu digo que eu brinco que eu entrei na faculdade, não foi para ser médico, foi para ser cirurgião. Essa era a minha paixão, meu objetivo, né? E eu coordeno a parte de urologia cirúrgica, né, no Hospital Home desde a inauguração do hospital. Tem uma equipe de pessoas extremamente capacitadas. Tenho orgulho de dizer que fui professor de vários e que eu confio completamente. E a gente teve uma matéria sobre justamente essa pesquisa que eu realizei, publicada agora no site. Então, a pandemia teve o lado bom, né? Eu acho que a gente está conseguindo passar mais informação, esse tipo de formatação que você faz e trazendo temas importantes. Eu acho que isso tem uma importância muito grande, muito grande. Você está de parabéns, viu? Porque às vezes é um insight que a pessoa tem ali, ela escuta uma coisa, chama atenção e começa a olhar mais para aquilo. Então a gente está conseguindo difundir bastante informação, né, nesse período pandemia, né, e quase pós, né, vamos dizer assim, mas eu vejo isso com muito otimismo. Excelente, excelente. E doutor Wellington, se a gente fosse falar assim, se a gente fosse fazer um resumo para quem chegou no meio, ou chegou ali, teve gente que acompanhou a gente desde o início, se a gente fosse falar, quais as dicas principais você vê para o envelhecimento saudável? Cara, eu acho que né, de tudo que a gente falou aqui, primeira coisa que a pessoa precisa pensar é como ela quer envelhecer, como você quer envelhecer, como eu quero envelhecer. Então, o envelhecimento a gente espera que seja o processo mais lento possível, né? Que a gente envelheça mais. Você pega, olha uma foto de 10 anos atrás e fala, putz, grilo, como eu envelheci. Ou, pô, pega uma foto, poxa, até que não, tá até parecido. Não é só o externo, né? Então, uma coisa que eu não falei, só rapidinho, que eu chamo a atenção para os pacientes, que é o fenômeno do iceberg, né? Às vezes a ponta do iceberg é aquilo que você está vendo, mas o problema é muito maior, né? Os sintomas podem ser poucos, podem ser escassos, você está com alterações maiores. E esse é o perigo. Então eu diria que não há como dissociar uma alimentação adequada, tá? E eu não estou falando de dietas da moda, não, é você comer alimento, né? Comer alimento que vai te nutrir. Atividade física. Ah, mas eu não gosto de fazer atividade física. Não tem que gostar, você tem que fazer. Ah, se eu gosto, melhor. Né? Tem pessoas que fazem atividade, liberam endorfina, você já deve ter discutido isso aqui em outras lives. Então, tem uma série de benefícios, né? Então, temos que fazer. Avaliar pontos, né? Como a gente falou aqui, sono, né? Estresse. Eu acho que a gente não pode deixar de sempre estar nos policiando, puxando o freio de mão, mas ter também um profissional, né, que hoje essa abordagem pode e deve ser até multiprofissional, né, para que trabalhem com essa área e que vão te dar um norte, né, vão te dar uma direção. Falar, olha, não vá por aqui, porque esse caminho que você está indo, você pode apresentar isso, isso e isso, né? Essas são as consequências. Então, há como reduzir esses riscos, nós não vamos ficar isentos, né? Mas eu acho que as pessoas podem tentar reduzir o risco dessas doenças e não aumentar o risco dessas doenças, como a gente vê na maioria. Então, atividade física, alimentação e um equilíbrio metabólico, né, que
vai acontecer com o envelhecimento, e se a gente consegue manter isso equilibrado, né? Quando eu falo em reposição hormonal, é manter os hormônios em equilíbrio por mais tempo. O quanto maior esse tempo possível for, maior é o benefício que você vai ter. Perfeito, perfeito. Porque teve gente que a gente viu aqui entrando, a variação da live foi grande, e teve gente que eu vi Uhum. que entrou a partir da metade, e de repente perdeu aqueles papos iniciais que a gente teve sobre as teorias e tal. Mas Aham. que, por isso que eu pedi para você fazer um fechamento mesmo, de da gente entender, assim, você é um estudioso, principalmente sobre andrologia, saúde do homem, e um médico que dedica, já está dedicado, que nem você falou, 20 anos com isso. Então, nada melhor do que ouvir de um especialista sobre como essas dicas para envelhecer de forma mais saudável. Né? Doutor Wellington, eu sou muito, muito grato. Eu sei que uma das coisas que a gente mais tem de precioso na nossa vida é o nosso tempo. Então, eu agradeço muito o senhor ter investido seu tempo aqui com a gente, ter podido dar essas orientações que são muito pertinentes. Agradeço a todos que estão aqui também ouvindo, né? Porque, como eu falei, o tempo é uma coisa preciosa e são informações de extrema qualidade. Eu sou grato demais a toda a equipe da Nutrimédia, ao senhor por ter se disponibilizado mesmo. É isso, eu fico muito feliz de poder ouvir e aprender. Rafael, eu que agradeço o convite. Eu trabalho com a parte de ensino médico também há muito tempo, então eu acho que passar conhecimento, passar alguma informação, algo que a gente tem, mesmo que seja um pouquinho ali, é, eu acho que é uma das melhores maneiras de a gente contribuir, né? Então, por isso que eu vejo com ótimos olhos esse tipo de iniciativa, e eu fico sempre à disposição. Você pode sempre contar comigo, como eu também espero contar com você quando eu precisar e te chamar, e é um prazer muito grande, tá? Eu fico à disposição, responder dúvidas depois, se tiver do pessoal que mandou aí para você, se quiser me encaminhar, eu tento responder da melhor maneira possível, mas agradeço o convite mais uma vez, e a presença de todos aí que ficaram com a gente até agora. Eu que agradeço. Obrigado demais. Tem uma pergunta aqui que depois eu passo para o senhor, que eu vou falar rapidamente, porque o Instagram vai derrubar a gente. Tá. Da Lúcia Torres, que ela falou assim: doutor, minha pressão costuma ser de 11/7. E essa semana ela tem variado muito de 8/3 a 6/3. O que você acha? O que você orientaria? O que você orientaria? Eu sei que o assunto é outro, porém aí ela parou ali a pergunta, mas ela está com essa dúvida. Chama Luciana Torres BSB. Lúcia, É, desculpa. Lúcia Torres são BSB. vários fatores, né, Rafael? Idade, se está acontecendo alguma coisa específica, hidratação, né? Assim, fica muito difícil eu poder te dar uma orientação, né, só com esses dados, né? Uma pressão de 11 por 7,5 parece uma pressão normal, 8,3 por 6, né, 83 milímetros por 63 já está uma pressão já baixa, né, abaixo de 90. Então, se fosse para te dar uma dica, eu diria, vá ao cardiologista. Eu acho que eu não tenho, sabe, uma coisa que eu estou muito cuidado, porque é bem frequente os pacientes perguntarem para a gente sobre temas que são fora da nossa rotina, e eu falo, olha, eu sempre procuro ter um conhecimento em outras áreas também. Eu sou cirurgião e formado em cirurgia geral e urologia, então eu procuro ter esse tema mais amplo. Agora, quando eu não tenho aquele embasamento mais aprofundado, eu não tenho problema nenhum em recomendar, ou então, deixa eu estudar primeiro que eu te dou a resposta depois, ou então vou chamar os colegas especialistas ali para te dar essas orientações. Não, só ali só para ficar. A gente vai cair, ele acabou Uhum. de. Que a gente tem 10 segundos. Obrigado demais, obrigado a todos vocês, obrigado, doutor Wellington. Grande abraço. Tchau, Um tchau. abraço.